Então, dando sequência a esse assunto polêmico, e eu falo que é um assunto um pouco triste, mas o que tem de bom? Temos muito para fazer quando a gente fala dessa questão da flacidez. E aqui eu quero colocar um conceito para vocês para que a gente possa fazer essa análise. A gente vai falar em dois setores: a flacidez, que a gente chama de tecidual, que está ligada à derme, e a gente vai falar também sobre a flacidez muscular. Então são tecidos diferentes, por isso que eles têm que ter abordagens diferentes. E a definição. Então quando a gente está falando, esse aqui é um corte histológico da pele, é muito comum para os dermatologistas, mas a gente está utilizando aqui na endocrinologia para poder ficar mais fácil esse conceito para a gente poder explicar. Então aqui na parte mais externa, nós temos a epiderme, e aqui a gente tem a derme, que eu falo que é a camada ouro. Por que a camada ouro? Onde a gente tem a fibra do colágeno, tem as fibras elásticas, elas que vão dar a sustentação para a nossa pele. Se a gente for olhar de uma forma um pouco mais detalhada, a gente vê que eles são interligados. Aqui parece até uma caixa de ovo a derme, porque ela está ligada com a epiderme. Isso é que sustenta. E o que pode acabar acontecendo? Com a idade, com o fator alimentação, a gente vai vendo que essa derme tem uma tendência a descolar, a desabar. Aqui eu vi muito essa relação e essa referência. Minha pele está derretendo. O derretendo, ele é perfeito, embora possa ser um pouquinho agressivo, porque a pele vai descolando, ela vai descamando. E como é que a gente vai poder ajudar? Então aqui vai ser o nosso alvo, o nosso target para a gente poder trabalhar. Então aqui, quando a gente fala nessa camada da derme, a gente vai falar sobre nutrição, que estava lá no nosso primeiro pilar. O que eu preciso comer para que eu possa ter essa estrutura mantida? É estrutura, é isso, não é desabar. Essa estrutura vai ser mantida por quê? Pela proteína. Então a proteína é um grupo de alimentos que a gente chama de alimentos de construção. A finalidade, o objetivo quando eu falo de proteínas, a carne, o peixe, o frango, o ovo, até as proteínas vegetais, é de manter essa estrutura. O ser humano veio para ter essa elegância. Essa elegância, a gente está aqui na derme. Então a gente tem que valorizar essa derme, porque ela é sua e a gente pode fazer com que ela se mantenha. Aqui o que pode ocorrer? Processos inflamatórios, uma alimentação não saudável, pode fazer com que haja inflamação desse local. Como vocês podem ver, a gente tem aqui uma artéria e tem uma veia que vai irrigar. Então a derme é um tecido irrigado, é um tecido vascularizado, é um tecido que tem oxigenação. Se eu começo a fazer um padrão alimentar inadequado, aí a gente vai falar de novo sobre a questão de elegância. Seu corpo é lindo, perfeito, então ele tem que ter alimentos perfeitos também para você estar falando de uma boa bioquímica. Então aqui nessa estrutura da derme, a alimentação vai ser ponto fundamental para que a gente possa falar. Quando eu falo da alimentação, para quem me conhece, eu estou falando do setor exógeno. Então o exógeno é tudo que está ao nosso redor. E o que está ao nosso redor? É um perfil alimentar. Por isso que a gente tem que estar com muito cuidado e com muita atenção sobre esse aspecto alimentar. E o aspecto inflamatório também. Às vezes algumas patologias, algumas doenças, um quadro viral, como a gente já citou, a questão do Covid, pode emplacar nesse processo inflamatório. E aqui na derme a gente vai puxar para um outro assunto que pode ser a celulite. Aqui a gente pode puxar para um outro assunto aquelas pessoas que falam assim: nossa, minha pele está totalmente dolorida. Será que isso não é um gatilho para a gente pensar em processo inflamatório? A inflamação, eu tenho o quê? Baixa de oxigênio. Baixa de oxigênio pode gerar dor. Pois é, pasme. Então aqui pode acontecer esse processo inflamatório que vai acarretar o quê? A diminuição desse colágeno e esse descolar da pele. Mais um pouquinho a gente vai falar aqui da hipoderme, que tem a camada de gordura subcutânea. A gordura, gente, também faz um alicerce, ela também faz um arcabouço, então a gente tem que tomar cuidado com aquela coisa que a gente fala assim, a gordura é totalmente vilã. Ela não é, até na estrutura da pele foi colocada essa gordura. Até inclusive a gente vai se estender um pouquinho mais, vai fazer um link, as pessoas depois querem fazer o preenchimento. O preenchimento por quê? Porque perdeu esse arcabouço de gordura. Não pode ser muito, mas também não pode ser pouco, senão a gente tem uma estrutura desabando. Mas o que a gente tem de bom para estar falando e como é perfeita essa estrutura? Então a gente falou da epiderme, a derme, a camada ouro de colágeno, temos a camada de gordura chamada aqui na hipoderme e logo abaixo tem aqui uma estrutura linda chamada músculo, minha gente. Então o músculo ele vai manter essa estrutura da pele. Então por isso que a gente vai estar falando de uma musculatura adequada. É anatomia, isso não é nada que a gente pode estar falando, é um achismo, não estou entendendo. É anatômico, pegamos a pele, temos a parte de fora
externa, a epiderme, derme, a hipoderme e o músculo. Então a gente precisa tratar desse músculo, não é no sentido de fazer over, de fazer exagero, mas a musculatura vai dar essa integridade dessa pele, a estrutura. Como a gente faz uma casa? Com estrutura. Como é que a gente vai fazer a estrutura dessa pele? Através dessas camadas, e o músculo pode pasmar. Então, se eu tiver uma musculatura adequada, o que vai acontecer? Essa pele que a gente está falando, essas 3 camadas, elas vão ter estrutura, elas não desmoronam. Então, por isso que a gente tem que estar falando da musculatura. Essa musculatura tem que ser estimulada de que maneira? A alimentação também entra. De novo, Suzy, vou falar do pilar da alimentação. A alimentação aqui entra para essa musculatura. Não basta só, gente, a gente fazer exercícios, ir para academia, fazer um funcional. Eu preciso ter nutrição adequada. Esse músculo ele é nutrido através da alimentação, esse músculo é nutrido através do exercício. E o exercício que é intencional, neuromuscular. Eu aciono a minha musculatura de uma forma consciente para que a gente possa estar fazendo o quê? A hipertrofia. Aí eu consigo manter essa estrutura melhor. Então, o que a gente quer colocar para vocês? A estrutura da derme vai ter uma forma de tratamento que a gente pode estar falando que é in e out, às vezes os tratamentos locais que a gente vai falar. A gente pode falar das tecnologias que estão à mercê aqui. Hoje a gente pode falar desse mercado que existe e são tecnologias muito poderosas, mas desde que eu tenha o quê? A consciência da alimentação para nutrir isso aqui. Não adianta ter tecnologia que é o mais avançado se não tiver a base. A base está nessa nutrição, a base está nessa alimentação. Então isso a gente pode estar falando que é uma estratégia exógena, externa, tecnologia, ajudando o endógeno, que é essa pele. Aqui, mais uma vez, quando a gente fala nesse músculo, para a gente evitar essa flacidez. Eu brinco quando eu falo de musculatura, gente, é o direito de ir e vir. Como é que eu me locomovo? Como é que eu chego aos lugares? Com a musculatura. Não tem como. Então a gente tem que ter uma musculatura alinhada com isso que a gente está falando. São vários ossos, muitos ossos, e esses ossos vão conseguir ser mantidos como? Através dessa musculatura. Então aqui eu preciso de boca, alimentação adequada, equilibrada, fracionar a alimentação. A estrutura muscular ela é tão linda que ela vai promover um gasto metabólico. Gente, quando eu estou falando de musculatura, eu estou falando de não envelhecer indiretamente. Por quê? A taxa metabólica basal, que é a velocidade com que o seu corpo trabalha, vai depender dessa musculatura. Então, quando eu tenho uma musculatura adequada, ou mesmo a hipertrofia, o aumento dessa musculatura, eu tenho mais velocidade metabólica. Então, podemos sim controlar a velocidade até do meu envelhecimento através dessa musculatura. E agora a gente fala essa flacidez, o quanto que a gente pode trabalhar e educar o nosso corpo com essa musculatura, impedindo que tenha essa flacidez muscular também, ok? Então, pessoal, ficou claro para vocês? São conceitos bem distintos, mas são conceitos que são fundamentais para a gente poder falar dessa qualidade de vida. Então, a camada mais externa, a gente fala que é a epiderme, a derme, que eu falei que é a camada ouro, onde ela é vascularizada, onde a gente tem terminações nervosas também, daí que a gente falou da dor um pouquinho. Aqui é a camada que a gente vai falar do colágeno, da elastina. Então, o quanto é importante uma alimentação correta para cá. Aqui a gente está falando do tecido da hipoderme. Ninguém gosta, gente, mas é necessário ter essa gordura subcutânea. Não pode ser exagerado, mas ela é importante. Ela faz também parte de um arcabouço, com elegância também. A gente coloca a gordura no devido lugar. Ela tem que estar presente, mas em harmonia. E o mais importante que a gente está falando aqui, o músculo. O músculo, então, a gente começa a ter uma nova conotação que a gente não tinha. É o músculo direito de ir e vir, a sua caminhada, o músculo como um tecido metabólico, mitocondrial, que produz energia, ATP, para manter todas essas outras estruturas. E o músculo, sim, pode ser um tecido de sustentação. Se faz sentido para você, vamos conversar muito mais sobre isso e fica aqui o convite. Compartilhe.